Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A OIT alerta para a quantidade de acidentes, doenças e mortes relacionadas ao trabalho. 374 milhões de lesões e acidentes laborais ocorrem no mundo a cada dia. Segundo a CEPAL, a recuperação econômica não será suficiente para reduzir a desigualdade de gênero. Mais de 300 mulheres participaram do debate sobre os desafios da comunicação sindical promovido pela CSA. E a OIT alerta para a quantidade de doenças, acidentes e mortes relacionadas ao trabalho. Os trabalhadores estão expostos a diversos riscos em seu ambiente de trabalho. E, de acordo com números da Organização Internacional do Trabalho, diariamente são registrados mais de 374 milhões de lesões e acidentes de trabalho, não fatais, mas que obrigam os trabalhadores a suspender as suas atividades por mais de 4 dias. O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, afirmou no 12º Congresso Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho que o compromisso é alcançar o zero lesões, doenças e mortes nos locais de trabalho. O diretor da OIT afirmou que o futuro do trabalho deve buscar a proteção para todos. Para isso, são necessárias ações de abrangência global, pensadas com base no bem-estar e na interação e uso das novas tecnologias. Guy Ryder comentou que a crise de Covid-19 teve um efeito devastador no mundo do trabalho, atingindo os mais vulneráveis e tornando o mundo ainda mais desigual. Diante dessa realidade, agora, mais do que nunca, é necessária a cooperação entre governos e organizações de trabalhadores e empregadores, com base na justiça social, afirmou Guy Ryder. Segundo a CEPAL, a recuperação econômica da região não será suficiente para reduzir a desigualdade de gênero. As mulheres da América Latina e do Caribe enfrentam um paradoxo da recuperação econômica de 2,2 pontos percentuais, mas só atingirão os níveis de participação laboral que tinham há 13 anos, enquanto os homens voltarão aos níveis anteriores à crise, enfatizou Raul Garcia Buchaca, representante da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Ele observou que 6 em cada 10 mulheres na região estão concentradas em setores de alto risco, afetados pela pandemia, como manufatura, comércio, trabalho doméstico remunerado e turismo. Garcia Buchaca destacou que a crise do Covid-19 aprofundou as desigualdades de gênero na região e as mulheres estão subrepresentadas no desemprego e informalidade, pobreza, trabalho doméstico e de cuidado, e estão na primeira linha de resposta à pandemia no setor de saúde. Ana Guesmes Garcia, diretora da Divisão de Assuntos de Gênero da CEPAL, destacou que 13,6 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe realizam trabalho doméstico remunerado, mas 9 em cada 10 são mulheres. Por outro lado, até 12,2% das mulheres que viviam em agregados com filhos de 0 a 4 anos abandonaram o mercado de trabalho, enquanto o mesmo aconteceu com 9,4% dos homens. Nas residências onde havia crianças entre 5 e 15 anos, as saídas por gênero eram de 4,6% e 1,2%, respectivamente. Mais de 300 mulheres participaram dos debates promovidos pela CSA sobre comunicação sindical. Como parte da preparação da Conferência Continental de Comunicação Sindical, que a CSA realizará entre os dias 27 e 29 de outubro, foi realizada uma pré-conferência com a participação de mais de 300 mulheres de diversos países das Américas. O evento, realizado com o Comitê de Mulheres Trabalhadoras das Américas da CSA, fez parte das 5 reuniões que antecedem a conferência no final de outubro. Essas reuniões tiveram o objetivo de apresentar um documento básico sobre a democratização da comunicação, a comunicação popular e a construção da comunicação sindical, para colher opiniões, sugestões e propostas das sub-regiões e de grupos específicos. O objetivo das etapas preparatórias
da Conferência Continental de Comunicação Sindical, da CSA, consiste em construir acordos e sínteses que servirão para a aprovação de um roteiro para a definição de estratégias do movimento sindical. E o escândalo Pandora Papers revela aplicações de políticos da América Latina em paraísos fiscais. 14 líderes, presidentes e ex-presidentes latino-americanos estão envolvidos com operações financeiras em paraísos fiscais, segundo foi revelado pela Operação Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Dos 14 líderes latino-americanos, 11 já deixaram o poder e 3 continuam em exercício. O presidente do Equador, Guillermo Lasso, o chileno Sebastián Piñera e o dominicano Luis Abinader. Os Pandora Papers revelaram como a elite mundial usou uma teia de empresas de fachada em lugares como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá ou o estado americano de Dakota do Sul para evitar o pagamento de impostos. Uma das regiões que ocupam um lugar de destaque na investigação é justamente a América Latina. Entre os 11 ex-presidentes estão o peruano Pedro Pablo Kuczynski, o hondurenho Porfirio Lobo, os colombianos César Gaviria e Andrés Pastrana, e o paraguaio Horácio Cartes, além dos panamenhos Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli e Ernesto Pérez Valladares. No caso de Piñera, a mídia chilena cita que o presidente fez negócios no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas, e entre esses negócios incluiu a venda do projeto de mineração Dominga, operação que envolveu o empresário Carlos Alberto Delano, um dos seus amigos de infância. O Pandora Papers também revelou as movimentações do ministro de Economia Paulo Guedes e do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Paulo Guedes foi convocado para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados com o voto favorável de 310 parlamentares. O depoimento ainda não tem data marcada para ocorrer. E o secretário-geral da CTA da Argentina, Hugo Chasky, analisa o resultado das eleições no país. Foi uma eleição que teve um índice muito baixo de participação. Podemos verificar no primeiro momento que a oposição ao atual governo teve o mesmo número de votos da eleição anterior. No entanto, o nosso segmento político teve em torno de 4 milhões de votos a menos, algo que temos que trabalhar para recuperar. Isso ocorreu por uma série de fatores conjunturais que merecem análise. Dentre eles, considerar que há uma grande insatisfação da população pelos impactos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. Isso sem contar as pessoas que ficaram doentes e que perderam familiares e entes queridos nos últimos meses. A pandemia agravou os impactos negativos dos anos do governo Macri para a população argentina. Mesmo o esforço do governo atual para reverter a situação, com medidas para a proteção dos empregos, não foram suficientes, pelo fato de que boa parte dos trabalhadores está na informalidade. Então não foram atingidos por essas medidas implementadas pelo atual governo. Toda essa insatisfação com a pandemia e os seus impactos, somada ao contexto econômico que o país atravessa mesmo antes da pandemia, foi refletida nas urnas e permeou todo o contexto eleitoral argentino. Cabe agora, em novembro, buscarmos mobilizar a parcela da população que não foi às urnas e recuperar os votos para o projeto que temos de país, buscando a recuperação da Argentina dos impactos gerados pela crise de Covid-19. E a indústria de cannabis medicinal pode gerar mais de 27 mil empregos na Colômbia. Essa e outras notícias no próximo bloco. Entre janeiro e maio de 2021, as exportações colombianas de cannabis medicinal totalizaram 2,2 milhões de dólares, um aumento de 0,6% em relação ao mesmo período de 2020. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, saudou os dados apresentados pelo Instituto Mexicano de Previdência Social sobre a recuperação de empregos em setembro, uma conquista que considerou histórica. O presidente disse que, segundo os dados, prevê que em outubro o México recuperará o nível anterior à pandemia.
Depois que a pandemia do coronavírus levou muitas pessoas a fazer compras online, projeta-se que o varejo perderá mais de 500 mil empregos até 2030 nos Estados Unidos. O cancelamento de um contrato milionário entre a França e a Austrália para a construção de 12 submarinos põe em risco a criação de milhares de empregos, alertam os sindicalistas australianos. O ex-primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull aderiu ao alerta dos sindicatos sobre o impacto nos empregos que terá o Pacto de Defesa assinado pela Austrália, Estados Unidos e o Reino Unido, conhecido como AUKUS, que envolve o cancelamento do contrato com a França. E o aumento do salário mínimo no Panamá é uma das principais reivindicações dos sindicatos devido ao alto custo de vida do país. Sindicatos do Panamá protestaram nesta terça-feira em frente ao Ministério do Trabalho para exigir que seja convocada a mesa de negociação coletiva para a revisão do salário mínimo. Segundo o secretário-geral da Confederação Nacional da Unidade Sindical Independente, Genaro Lopes, a exigência do movimento é que a Comissão de Salário Mínimo seja nomeada para discutir como serão os próximos 2 anos, conforme estabelecido pela Constituição e pelo Código de Trabalho. A ministra do Trabalho, Doris Zapata, disse que, devido aos dados e os efeitos da pandemia, não havia perspectivas favoráveis para o aumento do salário mínimo e que ela convidou empregadores e sindicatos para uma reunião em outubro para discutir sobre a viabilidade de montar formalmente a chamada mesa tripartite para discutir um possível reajuste salarial. No entanto, Genaro Lopes esclarece que até agora a comissão não foi nomeada. A ministra diz que vai telefonar nos primeiros dias de outubro, mas, por outro lado, afirma que não há condições de aumentar os salários. O Panamá tem mais de 30 salários mínimos, a depender da atividade e do lugar do país onde se realiza essa atividade. E a lei estabelece que sejam revisados a cada 2 anos. Lopes disse que há condições, sim, para aumentar o salário mínimo, ao contrário do que afirma a ministra, já que os setores bancário e agrícola não pararam, assim como os supermercados e as farmácias. Com o aumento salarial, a riqueza pode ser distribuída, já que o Panamá é um dos países mais desiguais do mundo, explicou o sindicalista. E o Chile registra marchas contra e a favor à imigração no país. Várias marchas pró e contra a imigração foram realizadas no Chile, tanto em Santiago como na cidade de Iquique, ao norte do país, uma área que vive uma intensa crise migratória há dias, com a entrada de milhares de imigrantes, gerando grande tensão entre locais e estrangeiros. Segurando bandeiras chilenas, centenas de pessoas se reuniram para protestar contra a entrada de imigrantes, onde centenas de estrangeiros estão acampados há semanas. Dezenas de pessoas se reuniram em uma marcha contra a xenofobia, apenas uma semana depois que uma multidão atacou e queimou os pertences de um grupo de venezuelanos desabrigados, que acabaram sendo despejados de um acampamento improvisado. Apesar da pandemia e da crise social, que durou mais de 1 ano, o Chile continua a ser um dos países mais atraentes para migrar na América Latina, devido à sua estabilidade política e econômica e ao seu alto nível de vacinação contra a Covid-19. Segundo o Departamento de Imigração, existem 1.400.000 migrantes no Chile, o que equivale a mais de 7% da população, e os venezuelanos são os mais numerosos, seguido por peruanos, haitianos e colombianos. Milhares de haitianos se arriscam em busca de uma vida melhor fora do país. O Haiti é o país mais pobre da América, e seus cidadãos têm buscado uma vida melhor em outros destinos, devido à crescente deterioração da situação econômica, política e da segurança, bem como aos desastres naturais, como os terremotos que assolaram o país. A crise derivada da pandemia e as restrições às migrações impostas especialmente em países como o Chile contribuíram para que milhares de haitianos decidissem empreender uma odisseia a pé em direção aos Estados Unidos. Essa grande onda migratória ocorreu entre 2016 e 2017, quando os haitianos podiam entrar como turistas no Chile sem visto e depois regularizar a sua situação caso encontrassem trabalho. Porém, em 2018, o presidente chileno Sebastián Piñera introduziu um visto consular,
que exige aprovação prévia em Porto Príncipe, capital do Haiti, e não pode ser trocado por uma autorização de trabalho. Essa medida interrompeu dramaticamente a chegada de haitianos. De acordo com o Ministério do Interior, a saída de haitianos aumentou em 81% em relação a 2020, com quase 3 mil imigrantes saindo até agora este ano, a grande maioria a pé, e são travessias ilegais na fronteira com o Peru e a Bolívia. Todos os imigrantes que chegam aos Estados Unidos lembram do Darién, a selva perigosa que separa a Colômbia da América Central. Em agosto, aproximadamente 25 mil pessoas fizeram essa travessia. Nas últimas semanas, a fronteira entre o México e os Estados Unidos se tornou o fim da estrada para milhares de haitianos, que vivem em acampamentos improvisados e em abrigos com capacidade máxima em cidades como Ciudad Acuña, Monterrey e Reynosa. A Comissão Mexicana de Ajuda aos Refugiados recebeu um número histórico de 77.559 solicitações de refugiados, de 99 nacionalidades diferentes, entre janeiro e agosto deste ano. E a República Dominicana busca conter a migração de haitianos. O anúncio da aplicação estrita de uma série de barreiras aos trabalhadores sem documentos na República Dominicana deixou milhares de haitianos em alerta desde quarta-feira, assim como empresas que empregam esses imigrantes. O governo dominicano concedeu um prazo de 3 meses para que as empresas cumpram as leis trabalhistas e de imigração, especialmente a norma que estabelece que 80% da força de trabalho deve ser dominicana, disposição que está em vigor desde 1992. O anúncio causou alarme, principalmente na agricultura e na construção civil, setores nos quais grande parte da força de trabalho é formada por imigrantes haitianos em situação irregular. A decisão ocorre em paralelo, além da crise migratória desencadeada em todo o continente a partir do êxodo que os haitianos que vivem no Chile e no Brasil estão levando para a fronteira sul dos Estados Unidos, enquanto o Haiti está submerso em sua maior crise em uma década. A República Dominicana, vizinha do Haiti, é um dos principais destinos dos haitianos, que assumiram muitos empregos rejeitados pelos dominicanos, especialmente na agricultura e na construção. 29% dos trabalhadores da construção na República Dominicana são haitianos, assim como 28% dos que trabalham na agricultura, segundo um estudo publicado no ano passado pelo Instituto Nacional para as Migrações e pela Organização Mundial para as Migrações. A mão de obra estrangeira chega a 60% na primeira fase da construção civil, mas esse percentual cai na fase de acabamento, que exige maior qualificação. As autoridades dominicanas também anunciaram que impedirão que mulheres grávidas com mais de 6 meses entrem no país, para evitar que sobrecarreguem o sistema público de saúde. Essas medidas se somam aos planos do presidente dominicano, Luiz Abinader, de começar antes do final do ano uma construção de uma cerca na fronteira com o Haiti, sob o pretexto de deter a imigração irregular, o tráfico de drogas, o contrabando e o roubo de veículos. E os indígenas bolivianos realizam uma caminhada de 37 dias para exigir respeito aos seus direitos. Os indígenas da Amazônia e do leste da Bolívia, que marcharam por mais de um mês até a maior cidade do país, esperam dialogar com representantes dos 4 poderes do Estado para levantar suas reivindicações de respeito aos seus territórios e costumes. Nos últimos 4 dias, os indígenas enviaram cartas aos mais altos representantes dos 4 poderes do Estado, com o objetivo de discutir suas demandas, e por enquanto não tiveram resposta esperada, pois apenas o Poder Executivo se manifestou, disse o dirigente Marcial Fabricano. Temos procurado os 4 poderes do Estado, Executivo, Judiciário, Legislativo e Eleitoral, nesse nível, porque cada uma dessas estruturas tem muito a nos dizer. Elas têm que tocar em muitos aspectos que interessam para nós, como povos indígenas. O governo de Luiz Arce enviou 3 vice-ministros a Santa Cruz para ouvir os indígenas e pediu que enviassem suas demandas por escrito, mas os manifestantes insistem em dialogar no mais alto nível. Os indígenas percorreram a pé, em 37 dias, os quase 500 quilômetros entre a cidade amazônica de Trindade e Santa Cruz, para exigir o pleno respeito de seus direitos diante das invasões de seus territórios, incêndios florestais e os projetos do governo em suas terras, sem consulta prévia. Os manifestantes tiveram uma recepção calorosa na véspera em Santa Cruz e se recuperaram e descansaram no ginásio da Universidade Estadual Gabriel René Moreno. E o novo governo peruano lançou uma segunda reforma agrária.
O governo do presidente Pedro Castillo lançou uma segunda reforma agrária no Peru, uma política nacional para o desenvolvimento da agricultura através da tecnologia, assessoria técnica e canais de comunicação. Quero deixar bem claro que esta segunda reforma agrária não visa desapropriar terras ou tirar direitos de propriedade de ninguém, esclareceu Castillo. Embora o executivo tenha insistido no caráter técnico desta política de Estado, isso não evitou as críticas da classe dominante composta por latifundiários. Hoje vamos promover os direitos e o desenvolvimento dos agricultores, disse o presidente. A primeira medida desta nova política, acrescentou, será a criação de um gabinete de desenvolvimento agrário e rural, que presidirá e será integrado pelos ministérios produtivos e com a participação de governos locais. Eu sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.